Vocês estão no Cotalks, o podcast da Cota. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ele sabe disso, já falei isso também para ele várias vezes. E é um mestre da educação, uma pessoa admirável. Vocês vão adorar ouvir toda a história dele. Alguns já conhecem a história dessa pessoa, mas eu faço questão de conversar com ele, eu, Cláudio, como meu professor, o primeiro professor. Então, hoje nós vamos receber aqui Munenobu Oshiro, o professor Oshiro, o mestre Oshiro. Eu costumo dizer também o seguinte, é uma lenda viva da educação. Gosto muito dele, brinco sempre com esses adjetivos, que é o Sensei Oshiro também, que é o que ele gosta de falar, com aqueles bordões maravilhosos, né? Até amanhã! Muita gente gosta de ouvir isso. E ele vai falar o até amanhã hoje no final, com certeza. Então, vou apresentar para vocês, ele está aqui ao meu lado. Muito bem-vindo, Oshiro. Muito bom receber você aqui. Que prazer reencontrá-los, professor Cláudio, professora Lucimara, e quero que vocês encaminhem meu mais sinceros agradecimento à Cota em nome da professora doutora Gláucia, que fomos parceiros por muitos anos, quando eu era professor no SENAC e na PEDESP. E aqui estar com vocês aqui, quando você mencionou até amanhã, esse é um deles. Há muitos anos eu vi vocês no banco de escola, eu vi você na especialização. Passa alguns anos, eu sempre dizia, não sei aonde, como eu vou poder encontrá-lo, mas vocês no nível, hoje onde você está aqui na Cota, você na Cota, grande mestre da empresa, e estou aqui junto com vocês para desfrutar desse momento maravilhoso para contar a nossa história. Juntos. É isso aí. É um grande prazer ter você aqui com a gente, é um orgulho. Muito obrigada. Professor Oshiro hoje, ele trabalhou no laboratório de prótese de office boy até técnico em prótese de 66 a 79. Depois ele foi formado em odontologia, isso em 79. Então, por isso ele é um cirurgião dentista também. Ele é professor e coordenador de formação de TPDs há muitos anos. E aperfeiçoamentos e especializações no SENAC de 80 a 2010. Ele também é professor e coordenador, e foi no passado também, do Colégio Flamingo, Colégio das Américas, de 1990 a 2005. Ele foi diretor acadêmico nos congressos da PEDESP de 89 a 2019 e coordenador científico dos aperfeiçoamentos na PEDESP de 2011 a 2019. Mas o Oshiro nunca parou. O Oshiro continua com a gente até hoje, né, Oshiro? Nos congressos, na PEDESP, junto com a Lucimara, junto comigo. Então, esse é um dos motivos por que você está aqui hoje. Você é uma pessoa que nunca deixou de cuidar da gente. Eu brinco, eu e a Lucimara, o Ed não está hoje aqui na nossa conversa, né? Mas eu falo que nós somos produtos do Oshiro. Porque você na sala de aula, eu comecei no SENAC, e algumas pessoas sabem disso, e terminei o meu curso lá na Fundação. Mas eu nunca vou esquecer de você, porque você foi aquele professor que falou, Cláudio, você tem que concluir o curso. E por motivo de horário, eu estudava à tarde, para estudar à noite na Fundação, por causa do trabalho que eu tinha, né? Então você foi um dos que chegou em mim e falou, não vai desistir, hein? Eu falei, não vou desistir, professor. Ele falou, quero ver você aqui de novo. Eu falei, uma hora eu volto aqui para o SENAC para alguma especialização, para algum curso. E a gente se encontrou várias vezes, inclusive na PEDESP, né? Para a gente é um prazer, né, Lu? O Oshiro aqui com a gente, porque você tem muita história para contar. E falando dessa história, eu queria que você contasse toda essa trajetória, Maria, como você começou, né? Porque o seu currículo é enorme. Eu quero que as pessoas escutem de você mesmo como foi esse começo, né? Tudo que você fez nesse início até você chegar na PEDESP. Conta pra gente um pouco dessa história. Em 1966, eu fazia o segundo ano ginasial. Fazia ciências físicas e biológicas e até então a minha primeira ideia era ser padre. Vocês imaginam? Padre Oshiro. Padre Oshiro. Padre Oshiro. Imaginei isso. Mas eu morava, né? Eu morei no sítio, nasci no sítio, morei até aos 11 anos. Aos 12 anos... Qual a cidade, Oshiro? Era sítio, né? E a cidade? A cidade era assim, nos arredores, era um sítio, nos arredores, a cidade chama-se Dracena. Então eu saí do sítio,
que é 30 quilômetros de Dracena, e Dracena é 700 km de São Paulo, já cidade. Então, quando eu mudei para a cidade, eu fazia o segundo ano ginasial e eu pensava em ser padre até então. Mas aí, quando eu mudei para Dracena, em frente à minha casa, tinha o senhor Oswaldo, que foi o meu primeiro patrão. Ele também está lá em cima. E eu tenho certeza que ele está nos vendo, né? Acredito nessa espiritualidade. E eu tive oportunidade de, em 2019, depois de 50 anos, voltar a Dracena e reencontrá-lo. Que legal. Uau. Até parecia o último abraço. Porque logo após essa volta, voltei para São Paulo, fui visitar a Dracena, encontrei ele, dei o abraço, falamos das histórias de 50 anos atrás, de 1966. Voltei poucos tempos depois, ele faleceu. Mas ele está lá em cima. Eu nunca esqueço dessa espiritualidade que eu chamo de conexão espiritual, né? Então, quando a gente chegou, Oswaldo era vizinho na frente, eu era moleque, tinha 12 anos. Porém, a minha irmã tinha a mesma faixa etária dele. Aí eles conversando entre os dois, a minha irmã chama-se Eurica, né? A Eurica falando com Oswaldo, olha, eu estou precisando de um menino para ajudar, que é office boy. Hoje tem a figura de quaisquer laboratório e empresa que é o motoboy. Né? Hoje, motoboy. Mas na época era office boy. E todos do pessoal da minha geração, dos anos 60, que foi protético, na época não tinha escolas de prótese, então todos começavam como office boy, que eu chamo de oficial da vassoura, que era o primeiro cargo. Né? Então, quando ela falou, olha, o vizinho da frente, o senhor Oswaldo, está precisando de um menino, e eu vou te levar lá para te encaminhar. Como eu estava fazendo ciências físicas e biológicas no ginásio, eu logo pensei naqueles filmes onde tinha um cientista, professor, Microscópio. fundo de garrafa, microscópio, olhando, fazendo uma lâmina. Aí ela falou, olha, lá faz dente. Até então eu não sabia que era prótese. Dente, para mim, dente, o único que eu conhecia era esse. Aí eu falei, então eu acho que ele deve cortar o dente, pôr lá no microscópio, olhar. Eu já conhecia como era a lâmina. Eu falei, depois que ele sai, eu ia lá limpar a lâmina, guardar o microscópio, e seria este o meu trabalho. Pensei. Aí quando cheguei no laboratório, meu irmão falou, pô, Oswaldo, esse é o Chiro, ele tem 12 anos, fica aí chutando bola pelas esquinas, quebrando as vidraças. Então, vamos arrumar alguma coisa para ele fazer. Aí eu olhei o laboratório, cheguei aquele monte de dentaduras. Hoje, prótese total, diante de um especialista, né? Aquelas próteses totais, ceras pelas mesas. Aí eu falei assim, o que é isso, né? Ele falou, isso é prótese. Onde eu estou? Aí ele foi explicando, e no dia a dia foi explicando. Aí eu me tornei oficial da vassoura, e como a cidade era pequena, à época tinha aproximadamente 40 mil habitantes, todas as entregas eram de a pé. Então eu cruzava a cidade, levando e trazendo, que era o que um motoboy faz hoje, era o office boy. E além da própria cidade, tem várias cidades ao redor, coisa de 15, 20 quilômetros. Então eu ia ou de ônibus ou de trem fazer entrega. Então, tipo, terça-feira eu vou lá fazer entrega nessa região, depois quarta nessa região. Então, foi aí que começou a minha história. E conforme você vai entrando no laboratório, você vai ajudando a fazer alguns tipos de trabalho, né? Aí depois, só que em 1969, aí eu vi que eu precisava de crescer na vida, né? Então, Dracena, em termos, não tinha faculdade, não tinha assim, perspectiva de estudos, etc. Aí a minha família, nós conversamos, aí resolvemos vir a São Paulo, em busca de um futuro mais promissor. Eu queria ser padre, mas depois da prótese, a minha cabeça mudou. Nunca mais eu pensei em ser padre e me tornei, falei, vou ser dentista. Aí cheguei em São Paulo em 1969 e dei continuidade. Como eu era muito novo em São Paulo, eu comecei a fazer entregas também no laboratório. Você foi direto para o laboratório? Fui direto para o laboratório porque é assim, hoje não sei como funciona, mas nos anos 69, 70, quando alguém estava em São Paulo e vinha alguém do interior
da sua cidade. Você conhecia a família, conhecia o pessoal. Falava, ó, ele é do interior, chegou agora. Você tinha emprego Até hoje, assim, a gente se ajuda. Você tinha Se emprego ajuda. na hora. Então eu cheguei, eu lembro que eu fui, ele chama-se Sérgio Elias, ele ainda vive, ele tinha um laboratório no Conjunto Nacional, me lembro bem, Conjunto Nacional. Conjunto Nacional. Aí fui no Conjunto Nacional, falei, Sérgio, porque ele era de Dracena. Então eu convivi bastante com ele lá. Aí falei, eu estou aqui e queria trabalhar com você para dar continuidade no meu trabalho. Eu sei que você está aqui, você podia me ajudar. Aí, só que o laboratório dele, lá, o Conjunto Nacional, era um consultório anexo ao laboratório. Era muito pequeno, tipo 2 metros quadrados. Ele falou, Chiro, aqui não cabe a gente, porque olha o tamanho do laboratório. Mas foi exatamente o que eu falei. Ele catou o telefone, ligou para um amigo que chama José Garcia Venceslau, também está lá em cima, né, José Garcia? Você sabe do que eu estou falando. Ele falou, chegou um menino do interior, com vontade de trabalhar, tem 15 anos e está com muita vontade de trabalhar. Ele falou, manda para mim. Aí eu fui direto para lá, na Avenida Ipiranga, agora na Avenida Ipiranga. Aí na Avenida Ipiranga eu fui, fizemos os testes lá, fui admitido na hora, após a entrevista, aí comecei e fiquei lá. E daí, Mas não como office boy. Aí ele no começo eu comecei como office boy e naquela época era exatamente, conforme você ia desenvolvendo no laboratório, a gente era em 4 office boys no laboratório, tinha bastante movimento no laboratório, 4 office boys. Os outros 3 eu me lembro bem, a gente falava nas horas de folga, eu fazia uma entrega correndo, a hora que voltava, tinha minhas horas de folga, eu ficava do lado do outro técnico, meio que, me ajuda, me dá um modelinho velho, me ajuda aqui. E a gente ia fazendo. Eu falava para os outros, vamos fazer isso? Quem sabe a gente pode aprender? Ele falou, não, eu ganho para ser office boy e fazer entrega. Eu falei, tudo bem. Aí eu continuava. Aí chegou uma hora que acontecia o quê? Quando você já estava tendo algum desenvolvimento, o técnico que já sabia que você já estava ajudando ele como auxiliar de laboratório, já ia para o patrão e falava, ó, o Chiro já está me ajudando aqui. É melhor ele ficar aqui no laboratório como auxiliar de laboratório, porque o office boy era mais fácil de repor do que ter um auxiliar. E aí dentro do laboratório você vai galgando. Dentro do próprio laboratório você vai galgando. Aí eu fui galgando as posições por todas as sessões, você vai para o enceramento, aí depois na época clássica, era assim, tinha 3 tipos de sessões em laboratório. Chama-se sessão de PPR, mas poucos laboratórios tinham PPR nos anos 70. E nos laboratórios que trabalhavam assim de forma geral, tinha sessão de ouro ou sessão de resina. Nossa, Exatamente, era 2 coisas, porque na época não tinha ligas alternativas, né? Ou era ouro e prata, que são ligas nobres, ou era resina. E aí dentro do laboratório, você ficava ajudando os técnicos e você ia meio que decidindo o que você queria. Eu sempre caminhei para o lado da seção de próteses fixas, que na época chamava-se seção de ouro. Aí comecei a fazer fundição, fazer muitas fundições, era só de ouro e prata. Ouro e prata, todo dia muito ouro e prata, e fazer fundição. E quando chegou por ano 74, aí eu terminei o meu colegial, porque em Dracena eu terminei o ginásio. Cheguei em São Paulo em 69, 70 e 71, 3 anos eu fiquei sem estudar. Porque como eu sou órfão de pai e de mãe, aí você chega em São Paulo, para desbravar este mundão de São Paulo, eu tinha que trabalhar. Primeiro a barriga, é comer, pagar as coisas, os aluguéis, etc. E aí foi. E conforme foi, eu falei, agora eu quero fazer odonto, né? 73, 74, eu estudei no Instituto Caetano de Campos, na Praça da República, terminei. Aí 72 fiz o vestibulinho, aí 72, 73, 74, eu fiz o Caetano de Campos e terminei o meu colegial. Aí em 74, para 75, novamente. Na época só tinha CECEM, CECEA, USP, tinha poucas universidades de odontologia, né? Então, eu fui fazer alguns testes aqui no CECEM, mas eu não passei, porque não dava para concorrer na época. Todo mundo, eu me lembro que o pessoal do meu colegiado Caetano de Campos, eles amanheciam 6, 7 horas da manhã no ângulo,
No Objetivo, Fazer cursinho, no né? Etapa, você passa o dia inteiro fazendo cursinho. E eu trabalhava o dia inteiro fazendo as próteses. Como concorrer com esse pessoal? Claro que eu fazia o C100, que era da área médica, da odontologia, eu não entrei. Mas aí eu fiquei sabendo que tinha em Bragança Paulista. Aí eu fiz o vestibular em Bragança Paulista, passei, aí de 75 eu parei, fiquei juntando um pouco de dinheiro para dar entrada lá na faculdade. E aí, porque a faculdade lá, então, era particular, né? Então, 76, 7, 8 e 9, eu fazia prótese e odontologia ao mesmo tempo. Você morava lá em Bragança mesmo? Não. E voltava? Eu sempre morei em São Paulo. Então, quando eu estava, por exemplo, em 75, eu só trabalhava, então eu trabalhava tipo das 9 às 19, que é o horário básico de qualquer laboratório da época, era esse. Certo. E eu ganhava comissão na época, comissão. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, o meu salário reduziu muito, porque era comissão. Em vez de eu não podia trabalhar, como era Bragança, eu trabalhava das 8h30 até as 3h30, 4 horas no máximo. Porque depois eu tinha que parar, trocar de roupa, pegar odontologia, tem uma malinha que você leva muitos instrumentais, você carrega muitos instrumentais. Aí tinha um ponto de ônibus, inclusive hoje eu passei em frente aonde eu pegava o ônibus, lá perto do filme, né? Edifício Itália, quando eu estava vindo Uau. para cá, eu falei, aqui eu ia fazer, o ônibus parava. Então, era um ônibus fretado, então 4h30 eu saía do laboratório, fiquei nesse ponto, todos esperavam lá, o ônibus era fretado, a gente ia para Bragança, das 5 às 7 era viagem, 5 às 7. Das 7 às 11, curso normal. Das 11, a gente pegava o mesmo ônibus, aí ele vinha distribuindo o pessoal. Nessa época, eu morava num bairro chamado Casa Verde, lá perto da Marginal, perto do Anhembi, do outro lado, né? Aí eu chegava lá, entre 1 e 2 horas. Esta rotina foi durante os 4 anos. E, como o meu salário abaixou bastante, aí eu precisei de fazer alguns empréstimos para mim trabalhar, para mim poder pagar o curso, porque os proventos que vinha do laboratório não era possível para mim primeiro pagar a minha vida pessoal, porque eu era órfão de pai e mãe, para depois pagar a faculdade e os instrumentais, que era muito caro, né? Sim. Aí eu fiz, na época chamava-se Crédito Educativo, hoje é FIES, onde você emprestava o dinheiro. Aí depois você tinha uma carência, quando você formava, dá-se um ano, porque nenhum profissional de quaisquer área ganha dinheiro no primeiro ano. Então, o governo até hoje funciona assim, você se coloca, você acha o seu lugar no mercado e continua. Mas como tinha muitas despesas, né, de ônibus, de material, da faculdade, da minha própria sobrevivência, aí eu fiz outro empréstimo também numa associação japonesa que ajudava oriundos da comunidade japonesa para ajudar. E eu tinha um irmão chamado Takenori, ele também já está lá em cima, né? Ele também me ajudava para custear os estudos, porque era muita despesa por ser faculdade particular e ser fora de São Paulo e eu não poder trabalhar o dia inteiro, trabalhar praticamente meio período. Mas aí, em 1979, eu me formei em odontologia, que era o meu grande sonho durante os anos 70, 71, 72, quando eu falava para os dentistas que eu ia fazer entrega, eu vou ser dentista. Eles falaram, nossa, mas você acha que vai? Eu falei, vou. Eu falei, mas você vai... Duvidavam, porque eu falei, você é órfão, você... É office boy, não tem ninguém na vida aí, como é que vai? Falou, olha, mas eu tenho né? Eu e Deus. Sonho, acredite e realize, né? Porque os outros, às vezes, eles não acreditam nos nossos sonhos e ajuda até a atrapalhar. Então, a gente precisa crer. Então, eu usei muito e apliquei, eu vi e venci. Aí, em 79, eu formei odontologia, aí em 80, eu comecei a minha vida como professor. Parabéns por essa luta que você fez no início, né? Porque isso aí foi a base, né? Foi a base para tudo que você vai contar para a gente também, né? E aqui eu posso dizer que nós três, como os professores, temos uma responsabilidade muito grande, porque aquele jovem que está sentado ali na cadeira, ele deposita todos os sonhos dele, quer lá na sala de aula, lá no Polígono, se for no Tempo, ou no Senac, o professor também nos cursos de aperfeiçoamento,
aquele aluno que vai se dispõe a sentar para aprender com as nossas experiências e trazer isso, ele deposita todo o sonho dele. Então está nas nossas mãos o futuro dele. Não é só o futuro técnico de ensinar uma profissão. O que eu vejo muito é de falar, olha, este é o caminho como cidadão, como profissional. Você vai ser alguém amanhã. Você quer mais palavra motivadora que um professor pode? Porque tem um professor que ele vem, dá a aula dele, vai embora, simplesmente ele deu uma aula. Mas esse, para mim, é um professor, ele não é educador. É diferente, educador, eu acho muito mais que isso. Ele tem que falar, primeiro formar o cidadão, depois formar o técnico com o cidadão, bem formado. Depois o técnico. E, além disso, ele ainda colocar todas essas palavras motivadoras, porque tem o motivação. É um dos maiores combustíveis com a autoestima que eu posso ter no planeta Terra. Né? Porque tem gente que tem um motivo, mas não tem nenhuma ação. Não dá nada. Tem gente que faz ação, mas ele não tem motivo, também não dá nada. Então, eu aprendi que motivo mais ação dá motivação. Então, se você tiver motivo e mais ação, e isso pode ser o combustível que todo professor tem que falar todos os dias, embutido na sua aula. Que é de PPL, que é de total, que é de cerâmica, ele tem que embutir isso na cabeça do aluno. Esse futuro que pode vir, o amanhã dele vai chegar, que é o meu famoso, até amanhã. E aí, saindo da faculdade, aí eu tem a colação de grau, né? No dia de colação do grau, era lá no Inhambi, né? Naquele anfiteatro amarelo que chama de pudim, né? Lá. Então, lá foi lá. Aí teve várias datas e eu estava fazendo teste no Senac para entrar como professor. O meu sonho era estar num consultório dentário. Teve até algumas pessoas, hoje não sei se tem mais, mas teve algumas pessoas que falaram, eu sei que você não tem nada de dinheiro, né? A gente faz assim, você monta um consultório, eu monto um consultório, você trabalha nele como se fosse meu empregado e a gente vira sócio. Mas eu me conheço bem. Se alguém fizesse isso para mim, eu, tipo, entre aspas, eu casaria, eu nunca mais deixaria essa pessoa. E eu sempre quis ser livre na vida, sempre quis voar, mas com as minhas asas. Né? Então eu falava assim, alguém falou, eu monto consultório, tudo, você só toca o laboratório, o consultório e a gente divide. Eu falei, não, daqui 5, 6 anos, quando eu estiver legal como dentista, eu vou querer montar o meu consultório. Só que eu me conheço, não vou deixar essa pessoa. Então eu falei, eu prefiro começar por mim sozinho. Então aí eu tinha formado a minha sobrinha, chama Laura, ela estudava no Senac, fazia prótese. Aí ela falou, tio, está fazendo-se um concurso para professor de prótese lá no Senac, Tiradentes. Eu nem sabia que tinha curso de prótese lá. Aí eu fui lá, me apresentei, aí comecei a fazer documentos. Só que esse exame tem várias fases, né? Sim. Tem várias fases. E eu estava fazendo essas fases. Só que quando chegou na última fase, eles marcaram tal dia. Eu falei, essa última fase pode ser quaisquer dia, menos no dia tal, que era o mês de março. Né? Só não pode ser nesse dia. Aí eu fiquei, aí o Senac me liga e falou, olha, tal dia, acho que era de 27 de março de 1980, falou, você tem que vir aqui no Senac para fazer o último, no RH, que era o último teste para você ver se passa. Porque as anteriores você já passou, as fases anteriores você já é para fechar. Se você passar nesse, você tá. Aí falei, só não pode ser no dia 27. Porque a minha formatura lá no Inhambi estava marcada no dia 27. Como pode? E durante o dia, o pessoal tinha que fazer o quê? Lá, o pessoal foi durante o dia, foi marcado pelo presidente da comissão de formatura, ele falou dia 27, todo mundo aqui dos formandos, porque a gente pega a beca, mas nenhuma beca você põe e ela fica legal. Aí todo mundo pegou a beca, leva em casa, ajusta lá. Aí ele falou, você não vem? Aí ele falei, não, eu não posso ir. Eu falei, eu estou num curso, eu estou num importante aqui, teste, eu preciso aqui. Aí eu falei, quando terminar eu vou para lá. Só que eu pensei que o teste era das 9, sei lá, 10 horas. Juro, eu terminei umas 4 horas da tarde. Nossa, em cima da hora. Quando eu cheguei, já tinha acabado o ensaio. O ensaio.
Aí eu fui para casa, tomei um banho, peguei meus familiares, e aí nós fomos para o Anhembi, cheguei lá às 7 horas. Reza para a Beca servir. Quando eu chego lá, fui para a Beca. Adivinha, né, o que vai acontecer. Aí aquela coisa de grupo, e as meninas tudo sabiam, eu contei a história, falei, meninas, vocês sabem como é que é, né? Eu estava precisando, tá? Ela sabia da minha vida, todos sabiam da minha vida na faculdade, né? Emprego. Então ela sabia, falou, eu sei que você precisa de... Aí todo mundo veio com alfinete, Fita crepe. Aí no fim, imagina eu, pequeno, a minha beca dava 2 de mim, né? Eles se ajustaram, pusemos a beca, eu fui na formatura. Aí, acabei de formar, então você vê, eu entrei no Senac, eu sempre digo, é os desígnios de Deus. É porque eu não entrei na próxima porque eu quis entrar. Deus, eu sempre digo isso a Deus. Ele colocou a prótese no meu caminho. Sim. Ele colocou. Você vê, Lá no início, né, a minha irmã que viu o vizinho, tá, etc., naquela história. Aí a mesma coisa, eu fui no Senac e no dia da minha formatura eu passei, aí entrei no Senac. E aí o Senac ligou, falou, você ligou no outro dia, falou, você passou. Eu falei, que ódio. Eu falei, agora eu sou dentista e tenho um emprego. Agora, por que eu pensei em dar aula? Que todo mundo até falava na época, vocês são professores, você é professora. O pessoal dizia, mas você só dá aula? Você não vai trabalhar? Você trabalha ou só dá aula? Você trabalha ou só dá aula? Você não vai trabalhar? Você não vai trabalhar? Você vai só dar aula? Aí, mas por que eu fui dar aula? Porque então, se eu comecei em 66 e lá era 80, eu tinha então 14 anos de prótese. Pois é. Então, 14 anos de prótese, eu tinha passado de office boy, oficial da vassoura, eu tinha feito prótese total, eu tinha feito fundição, eu tinha feito toda. Então, e era, por isso que eu falo, era coisa de Deus. Eu mudava de laboratório, como eu tinha, nessa época tinha muito emprego em São Paulo. Então, eu passei uma época que queria total, estava na sessão de total. Depois passei uma época numa sessão de ortodontia. Depois eu ia mudando, depois eu fui para a sessão de ouro. Eu ia mudando, parece que eu ia mudando de disciplina, sem eu saber, por isso que eu falo que é lá de cima, de Deus, que ele devia falar, vai se preparando, porque amanhã você vai precisar disso. Quando eu entrei no Senac, que eu abri os currículos, porque na época todo mundo ou fazia total, ou removível, ou fixo, não tinha, assim, uma pessoa muito... Que conhecia e toda eu tinha passado por várias áreas, porque eu mudava de laboratório ou de sessão, né? E aí comecei a trabalhar exatamente como professor, porque então eu tinha 14 anos de profissão, de protético, né? Eu falei, puxa vida, aula teórica, imagina se hoje eu tenho 71 anos, eu sou motivado ainda. Vocês imaginem eu com 26 anos. Uma máquina. Recém-formado. Aquele sangue fluindo aqui, querendo crescer, querendo ver o meu sol do amanhã, do meu até amanhã, por isso que eu sempre trabalho até amanhã. Vontade de trabalhar com a experiência de 14 anos. Eu falei, eu levo meus 14 anos, levo minha universidade. E quando eu estava na faculdade, porque no Senac, quando eu fui contratado com o nome de monitor. Lá não era professor do Senac, era monitor, na época monitor de formação profissional. Eu na faculdade, lá tem o professor titular, o assistente do assistente, o último da fila, que ajudava, chamava-se monitor na minha faculdade. Então, quando eles falaram, olha, você entrou no Senac, você vai ser monitor, porque eles me deram, né, a carteira, falou, você vai ser monitor. Então, eu entrei, o meu chefe falou, legal, então eu vou. Estava no primeiro dia de aula, eu falei assim, cadê o professor? Porque eu sou monitor, eu queria ajudar ele, mas cadê o professor? Não. Você falou assim, mas como? Monitor não é o ajudante do professor? Eu falei, não, aqui monitor é o professor titular. Eu falei, nossa. E agora? E aí, falei, ainda bem que eu tinha todo aquele preparo. A bagagem, né? A bagagem, né? Aquele preparo. Então aí, essa parte de... Falei assim, por que eu tenho que dar aula? Que eu falei, lembra que eu falei do consultório, que alguém poderia me ajudar no consultório, eu ia casar com ele, nunca mais largar, e eu nunca mais ia voar com as minhas asas, ia voar com outras, porque ia carregar alguém, né? Aí eu falei, eu vou trabalhar no Senac. Falei que com aula de prótese, com a minha experiência de 14 anos, eu consigo ir pagando. Falei, no primeiro ano eu junto dinheiro, que é 80, 81, eu fiquei juntando dinheiro. Tudo que eu juntava, eu ia juntando, porque eu falei, a partir de 82 eu começo a pagar, e vou pagando. Aí porque tinha que pagar, que o diploma, eu falei, não era meu, ele estava pendurado até eu pagar meu último centavo. Porque esse crédito educativo, ele funciona como fundo rotativo, né?
fundo perdido do governo. Então, você tira dinheiro esse ano e vai. Quando você começar a pagar, alguém está Alguém está recebendo então, ele isso. fica um fundo rotativo. E aí eu falei, eu vou pagando o meu curso, vou fazendo esse tipo de pagamento para estar pagando o que eu devo. Aí quando foi 85 aproximadamente, foi 1985, eu já tinha acabado de pagar minha faculdade. Falei, agora eu estou livre, agora eu já posso voar, vou pensar no meu consultório e ser o dentista, que sempre foi o meu grande sonho. Mas aí o Senac, em 85, aí eles trouxeram, um dos diretores veio e falou, olha, a gente está pensando em fazer o Senac dar um crescimento, né? Dar uma expandida, porque o laboratório era pequenininho e só cabia 40 pessoas. E era minúsculo o laboratório, onde eu dei aula de 80 a 85. Vocês não conheceram esse laboratório, vocês não conheceram. Eu conheci em 93 aí, já. 93. Aí o diretor falou, rabisca aí um laboratório que você acha. Aí eu fui rabisquei um laboratório, à época eu falava de um elefante branco, né? Aí eu fiz um laboratório, tudo, pensei todos os equipamentos, à época, do melhor que nós tínhamos no Brasil. Na época não tinha importados, era 80, não tinha equipamentos importados. Então montei um laboratório que ainda peguei meio, vocês conhecem o tamanho do Senac, peguei meio andar. Tem um elevador, toda aquela parte no fundo todinha, eu peguei e falei, vou montar um laboratório aqui, vou montar a sala de gesso, etc, sala de especialização, montei tudo no papel. Eu falei, é um elefante branco. Não vão passar isso. Não vai passar e eu vou, o Senac continua e eu vou, missão cumprida, eu vou para o meu consultório. Mas aí passou um tempo, foi para análise, etc, aí voltou. Aí o diretor falou, sabe aquele projeto que você rabiscou? Falou, pois está aprovado. Deferido. Deferido. E agora, José? E aí é que veio. Ela falou, só tem uma coisa, você é o pai desse desenho aqui, vou chamar toda a engenharia, a arquitetura, você vai trabalhar com eles, porque você é o pai, você vai conceber esse laboratório e vai cuidar. Toma com o filho seu. Eu falei, bom, então o meu consultório novamente adiou mais um pouquinho. Aí foi mais para frente um pouquinho. E lá você trabalhava manhã, tarde e noite, já naqueles 3 períodos? Não, ainda eu não. só trabalhava quando eu entrei, eu trabalhava só de manhã. Isso. Porque não tinha curso. Não tinha os cursos. Até eu entrar, só tinha curso tarde e noite. Entendi. De manhã diz que não tinha público. As turmas foram lotando. Mas quando eles abriram de manhã, que era a minha primeira turma da manhã, eles abriram, tinha 40 vagas, acho que foi 700 candidatos. Eu precisava de fazer exame de seleção na época só de sábado, que o prédio inteiro ficava vazio e eu usava todas as salas, porque era 700 alunos. Aí depois eu baixei para 400. Aí melhorou, aí facilitou um pouco mais, né? Aí a gente foi dando essa aula normal, aí o laboratório ficou pronto em 86. Aí em 86 eu convidei todas as empresas, todos os grandes mestres da época, toda essa parte que se tinha a ter para mim fazer, que eu chamo de sindicato dos protéticos, associação, para dizer assim, eis um laboratório, era o melhor laboratório da América Latina na época, né? Montei o laboratório, falei, olha o laboratório aqui, isso aqui é para vocês, é para nós fazer a formação, porque o Senac tinha um lema, é do comércio para o comércio. Então eu falei, eu vou formar pessoas que vou devolver para o mercado, para vocês em forma de técnica em prótese dentária. E aí todos foram, aí no outro dia saiu lá, né? Senac inaugurou um laboratório, saiu as empresas, e as empresas juntos, todas eram parceiras, né? Aí começou a ajudar a fazer cursos, etc. Então aí foi crescendo esse trabalho. E nessa época eu já pensava, falei assim, puxa vida, está na hora de eu já parar de dar aula. Aí eu dei 86, eu inaugurei o laboratório, né? Foi a segunda reforma, 87, 89. Aí chegou no 89, outro divisor de água para mim novamente. Eu estava saindo do Senac, porque aí já era 9 anos, né? 85, montaram esse laboratório. Montamos esse laboratório, falou, cuida desse laboratório. Eu fui cuidar. Aí em 89, eu tenho um amigo que chama Dr. Carlos, ele tem um consultório até hoje, lá na Zona Norte de São Paulo. E lá na Zona Norte eu falei, Carlos, eu quero voltar para o consultório.
e eu quero treinar, porque já faz 9 anos que eu estou fora, eu quero dar uma amaciada na minha mão aí. Então eu trabalhava até às 5, aí depois, à noite, eu ia para lá. E quando você tinha aquela pergunta que você falou, quando eu entrei no Senac era só para trabalhar de manhã. E à tarde eu ia num consultório, eu estava começando a minha vida num consultório. Só que aí um professor, Zarella, ele também já se foi, Zarella, ele ficou doente. Só que ficou longo tempo. Aí o Senac falou, você não quer dobrar a carga horária? Você fica de manhã, que é a sua turma, você fica substituto, tá. Só que aí ele demorou bastante tempo para voltar, que aí o Senac acabou me fixando manhã e tarde. Aí eu comecei, tudo que eu fazia de manhã, eu passei para levar à tarde, em termos de programa de curso, tipos de modelo, uma série de coisas que eu tinha, porque os cursos de manhã era um, de tarde era outro e de noite era outro, porque os professores eram diferentes. Então manhã e tarde ficou igual, manhã e tarde o curso ficou igual. Aí chegou uma hora que eu sempre fui da manhã e tarde, durante os 30 anos que eu trabalhei no Senac, eu fui professor de manhã e tarde oficial. Eu nunca fui professor e eu nunca trabalhei à noite como contrato. Eu é que ficava um pouco a mais, né? Eu falava, não, então vou fazer assim. Eu fico manhã e tarde, sempre algumas noites eu ficava, para ele levar, falar, de manhã estou fazendo assim, de tarde estou fazendo assim, e de noite vocês poderiam fazer isso. Aí a minha ideia era unificar tudo, fazer Senac, selo Senac, ser uma linha só de pensamento e de trabalho. Mesmo porque quando um aluno pode mudar de período, ele não tem... Vai dar problema. Não tem perda, né, de conteúdo. De conteúdo. E antes dava problema, aí depois deu uma equalizada nas coisas, né? E aí foi. Aí em 89, quando eu estava fazendo esse treinamento no consultório, isso era em 89, teve um grande congresso, foi realizado na USP, lá na FAO, na faculdade. Os cubos, na Cubo. verdade. Lá onde você tinha o cubo. Lá onde você tinha o cubo. Então foi feito um grande congresso. E na época tinha tido até então 3 lecrons de ouro. 3 lecrons de ouro. Só que nessa época eu não tinha ideia, porque não se avisava quem era o ganhador. Não se avisava quem era o ganhador. E eu quase não fui, porque eu morava em Guarulhos, para vocês terem uma ideia, perto do aeroporto. Você tem ideia onde que é? E tinha que ir para a USP. E tinha que ir para a USP. E eu tinha um chevetinho velho. Eu falei, acho que eu não chego lá na formatura, na abertura, né? Mas aí, Deus quis novamente que eu fui, cheguei lá. Quando eu estou lá no auditório, na abertura, cabe 800 pessoas no anfiteatro, né? Tava lá, tinha os professores da Alemanha, que eu me lembro, que era da Ivoclar, tinha mais outros professores. Tava toda a nata lá da prótese, estava lá, que era o 4º congresso da APDESP, na USP, né? Aí foi. Aí terminou a abertura de praxe, aí eles falaram, agora nós vamos falar de uma pessoa que está aqui dentro. Falou, ele foi um menino assim, começou na prótese, fez odontologia. E você falou, nossa, que coincidência, tem alguém... Eu juro... Tem alguém parecido comigo? Eu juro por Deus. Eu não imaginava, porque eu não sabia disso, né? Poderia, não teria... Eu pensei assim, falei, nossa, essa história parece comigo, né? Aí, de repente, quando terminou de falar, e ele está aqui. Ele é o vencedor do Lecron de Ouro de 89. Aí eu falei, juro por Deus, que eu também nem... Aí eu lembro do Dr. Gervásio, que também está lá em cima, era meu grande parceiro. Ele pegava na mão e falava, Chile, é você, você. Eu falei, mas você é o quê? Ele falou, você tem que ir lá na frente. Eu falei, o quê? Ele falou, você tem que pegar, você é o vencedor do prêmio Lecron de Ouro. Eu falei, é o 4º Lecron de Ouro do Brasil. Eu falei, mas o quê? Eu falei, lá, aí eu ia... Aí eles levaram, fui lá no palco, recebi, chorei, obviamente, né? Porque lá eu lembrei de todos os ex-alunos que eu sempre dedico. Falo, todo o meu sucesso, pode ser cartão de prata, pode ser isso, aquilo, nunca foi essas premiações. O mais importante da premiação era a relação que eu tinha com os alunos. Eu tinha imaginado, quando eu estava indo no palco, recebendo, parecia que era todos os alunos pondo o Lecron de Ouro nas costas, levando, falando, isso aqui é para você. Essa foi uma sensação que eu tive na hora, recebendo o Lecron de Ouro. Aí fui, recebi esse 4 Lecron de Ouro, porque até então todos que receberam o Lecron de Ouro tinha, em média, 30, 35 anos de prótese, profissão. mais de idade. Então, todos ganharam na faixa dos 60 anos.
eu tinha uma faixa de 35 anos. Então, eu era muito jovem. Aí, novamente, o Ciro, que sempre foi meu grande mentor da PEDESP, quem me levou para a PEDESP, o professor, mestre Ciro Kiyotaki, você está aí, você sabe disso, Ciro. Aí ele falou assim, você não está ganhando esse prêmio como dentista. Dentista tem um monte. Você não está ganhando como protético. Protético tem bastante. Você está ganhando como professor, porque você está 9 anos, você está mudando o ensino, porque ele tinha estagiários e que depois se tornaram funcionários dele. Saindo, ele falou, olha, o seu aluno ele é diferente, tanto na formação técnica, como na formação pessoal, comportamental. Então, este prêmio, fica lá como, era tipo assim, né? Fica lá como professor, porque como dentista você vai ser mais um, como protético você vai ser mais um. Agora, como professor, você está fazendo uma diferença aí fora e o mercado está entendendo isso e nós, como a PEDESP, estamos retribuindo isso para você. Só que eu nunca imaginava, por Deus do céu, que achava que lá na Avenida Tiradentes, que vocês dois conhecem, eu achei que saísse daquela esquina da Avenida Tiradentes, quem seria o Oshiro na prótese, né? Seria mais um na fila do pão, né? Mas aí eu vi que lá na PEDESP ele estava vendo isso. E hoje aqui eu posso fazer uma menção, ela nunca me falou, mas eu acho que foi a Shirley, que vocês dois conhecem. Sim. A Shirley, a Saoca, Maravilhosa. trabalhou muitos anos comigo. Ela era minha parceira, porque nós estávamos manhã, tarde e noite juntos, eu e ela. Trabalhamos juntos, muitos anos como professores, era uma dupla boa. Eu acho que ela sabendo que eu estava saindo, eu acho que ela deve ter falado para a diretoria da PEDESP do Congresso, porque eu ia na reunião, mas algumas eu não ia, porque eu tinha que dar aula no Senac. Ela deve ter batido lá, falado com o pessoal, falado, o Oshiro está saindo do ensino, ele está treinando no consultório. Eu deduzo isso, porque aí depois, quando o Ciro falou isso, só eu não sabia. Quando eu cheguei lá no Congresso, nunca tinha acontecido isso no Senac, quando eu olhei lá no auditório da USP, estava a diretora do Senac, estava a minha chefe imediata, porque, assim, no Senac é uma característica, todos os meus chefes, à época, não eram dentistas, nem protéticos, eram pessoas administrativas. Mas eu falei, nossa, minha gerente está aqui, que legal, né? Eu falei, nossa, mas eles nunca vieram num congresso, estava a minha chefe imediata e estava lá. Então, o que eu deduzo aqui, a Shirley deve estar sabendo o que a PEDESP fazia e já moveu todos os Senac e levaram lá. E só eu não sabia. Aí eu voltei. Então, aquilo que eu estava saindo para o consultório, para voltar para o meu consultório, aí me encheu quando eles falaram, olha, você está ganhando como professor. Me deu um up. Me encheu o meu bujão de gás. Você entendeu sua posição. Eu voltei para o Senac tão feliz, olhar para o ecrã e falar, meu Deus, se é isso, se eu estou ajudando o mercado, se eu estou sendo útil, se essa formação está colaborando com o mercado, a PEDESP está vendo, eu estou sendo premiado. Eu voltei muito, e quando eu cheguei no Senac, estava aquela festa dos alunos, né? Olha que legal, nosso Lecrão de Ouro, foi isso. Foi uma festa bacana lá no Senac. Aí eu fiquei muito entusiasmado, que eu trabalhava manhã e tarde no Senac, talvez até por conta disso, o Colégio Flamingo, o dono era um engenheiro, então aí eu acho que esse dono do Flamingo, ele não era protético, mas ele acho que ouviu falar de mim, e ele falou, olha, eu queria montar. Ele foi me visitar no Senac, isso eu me lembro bem, hoje eu sei disso. Foi me visitar no Senac com quem que não quisesse nada, visitou, conversou, falou de tudo, menos, e ele se identificou como professor da USP, olha. Esse dono da Escola do Flamingo, ele se identificou como professor da USP, foi lá, mostrei laboratório, tudo, e foi ver como funcionava tudo. Passado alguns dias, ele falou, eu queria convidar você para montar o meu curso. É louco, né, Aí eu falei você... assim, mas não. Falei, mas eu trabalho manhã e tarde, eu só tenho a noite livre. Ele falou, não, pode ser só à noite, no começo a gente vai. Aí eu fui lá, montei o curso. O Toshio era o meu coordenador lá. Toshio? O Toshio foi meu coordenador lá, que tinha conhecimento com esse dono. Ele falou, para montar a escola é bom que você chame o Oshiro. A conversa com o mestre Oshiro está tão boa que nós resolvemos dividir esse episódio em 2 partes. Não perca a segunda parte no próximo episódio, na próxima quarta-feira. E para vocês não perderem a continuação, ativem as notificações no YouTube, se inscrevam e nos sigam na rede social. Até lá! Até amanhã!